Olá a todos, meu nome é Marcela Baldini, sou estudante de História e eu venho aqui apresentar os resultados e discussões da iniciação científica Notícias do Fronte, a publicista da Guerra da Sucessão da Espanha na Gazeta de Londres, orientada pela professora doutora Marília de Zambuja Ribeiro Machel, do Grupo de Pesquisa do Antigo ao Moderno, Poderes, Culturas e Discursos, do Departamento de História. Por objetivos, essa pesquisa tem estudar a imagem que a imprensa inglesa construiu da Guerra da Sucessão da Espanha através da Gazeta de Londres e, com objetivos específicos, fazer um levantamento de notícias, batalhas e outros eventos ligados a essa Guerra da Sucessão, publicados também na Gazeta de Londres, assim como identificar quem são os protagonistas do conflito e a imagem que era construída deles nesse jornal. Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essa pesquisa contempla o número 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Para introduzir essa pesquisa, é importante entender como aconteceu a Guerra da Sucessão da Espanha. A morte sem descendência de Carlos II da Espanha no ano de 1700 desencadeou um conflito que se enfrentaram dois candidatos ao trono da monarquia hispânica, o arquiduque Carlos, segundo filho do imperador Leopoldo I Habsburgo, e Filipe Duque de Anjou, neto de Luís XIV da França. Esse conflito não ficou restrito às localidades, se alastrou por toda a Europa, principalmente por questões de que argumentavam que se Filipe Duque de Anjou fosse o rei da Espanha, traria um desequilíbrio de poder na Europa, visto que ele era neto de Luís XIV da França, e haveria uma junção da monarquia hispânica com a monarquia francesa, e isso não seria interessante para o continente. Além disso, houve o crescimento de novos meios de comunicação a partir da invenção da imprensa, e são esses meios de comunicação que são utilizados pelos partidos Whig e Tory da Inglaterra para obter apoio da opinião pública sobre especificamente esse conflito, a Guerra da Sucessão da Espanha, visto que a Inglaterra decidiu apoiar o arquiduque Carlos, pois acreditava que Filipe, o Duque de Anjou, ele iria trazer um desequilíbrio de poder da Europa. E a partir, sobretudo, de jornais periódicos, panfletos avulsos e impressos, foi se configurando a imagem do conflito e de seus mais destacados protagonistas. A metodologia utilizada foi a revisão de literatura especializada, seja tanto da Inglaterra quanto do próprio conflito e da imprensa, e também a tradução e análise de jornais da Gazeta de Londres dos anos iniciais do conflito, no ano de 1702 até o mês de junho e os meses de agosto e setembro de 1704. Pois foi o período da Batalha de Rostad. Esse período foi muito importante, visto que no início da guerra a França tinha uma vantagem sobre a Inglaterra. No entanto, com essa batalha, a Inglaterra conseguiu superar no campo de batalha a França. Sobre resultados e discussões, conseguimos perceber que a imprensa mudou muito desde a década de 1690, principalmente por causa da rede rodoviária Post Office, que auxiliou na distribuição de jornais por todo o país. E isso também contribuiu para a inserção de leitura para a população inglesa. Como argumenta o historiador Michael Harris, ele estipula que o nível de leitura de Londres era incrivelmente alta, cerca de 80% dos homens e 40% das mulheres tinham habilidade de leitura. Então, os jornais estavam sendo de mais fácil acesso e também as pessoas tinham uma habilidade de leitura maior. Também, por outro lado, havia a cultura de leitura de voz alta, como argumenta Chartier, onde, no caso, uma pessoa que sabia e tinha habilidade de ler, ela lia a notícia e lia em voz alta. Isso incentivava debates públicos, como argumenta Raymond, onde que em locais abertos públicos, como cafeterias e praças, as pessoas iam lendo as notícias e iam debatendo sobre elas. E assim conseguimos concluir que a Inglaterra precedia a Europa continental no desenvolvimento da esfera pública, devido a esses debates que aconteciam em espaços abertos. Também podemos perceber que a Gazeta de Londres demonstra apoio à Guerra da Sucessão Espanhola, visto que a Gazeta de Londres ele era o que podemos considerar atualmente um jornal de Estado. Era um jornal que era financiado pelo partido que estava no poder. E no período que analisamos, o partido que estava no poder era o partido Whig, que era o partido liberal. O partido Whig tinha por lema No Peace Without Spain, que seria nenhuma paz sem a Espanha, por inúmeras razões, tal como disputa pelo comércio das Índias, pilhagem principal da Espanha e principalmente a distribuição do poder na Europa, que é o que aparece inúmeras vezes nos jornais. Além disso, havia uma ameaça dos interesses protestantes, visto que Luís XIV ele tinha uma aliança com os jacobinos. E conseguimos encontrar quem era responsável pela organização da impressão da Gazeta de Londres, o que é essencial para entendermos mais como era essa relação de financiamento do partido com o jornal, a Gazeta de Londres. No entanto, só conseguimos encontrar um nome, não conseguimos encontrar nenhuma outra informação sobre essa pessoa. Por conclusão, podemos concluir que essa disputa de controle da opinião pública inglesa foi algo presente durante toda a Guerra da Sucessão Espanhola. Inicialmente começou a favor da guerra e com o tempo foi se moldando
essa opinião por diversos fatores políticos e econômicos. Não foi possível analisar a disputa desses partidos em outros meios de comunicação para além dos jornais. Em outros meios de comunicação, como folhetins, panfletos, o teatro, os sermões da igreja, podemos supor que o investimento e a maior influência veio do Partido Liberal no período analisado. Então é isso, agradeço muito à Universidade Federal de Pernambuco, à própria SCI, a CNPq, agradeço a minha orientadora pela oportunidade e agradeço a todos os familiares e amigos envolvidos de todo o processo. Muito obrigada.